orgulho e a humildade. Instruções dos Espíritos. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutualmente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é a terrível adversário da humanidade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se considera de essência mais pura do que o do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Eu vou parar então a leitura aqui, porque essa mensagem ela é longa, ela tem umas 3 páginas, é do espírito de Constantina, de 1863. Eu posso passar depois a página para vocês poderem fazer a leitura. Elevemos nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais um dia, por mais um estudo, agradecendo ao seu Vandi por estar doando o seu tempo para nós, doutora Cristina, também agradecemos por ser nossa disciplinadora, por nos orientar sempre. E também agradecemos aos mentores da casa, nossos anjos de guarda por estarem presentes sempre em nossas vidas, nos guiando, que continue nos guiar sempre e que o amor de Deus nos envolva com seu olhar de Pai celestial e nos oriente sempre para o caminho que temos que seguir conforme a lei do Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Pode voltar agora, seu Vandi. Já voltei. Ai, desculpa, eu não aguentei. Vamos lá. Vamos lá, vamos tocar. Bom, já temos aí algumas perguntas de início da Lília. Você pode ler, Lili, para a gente? Posso, sim. Bom dia, seu Vandir.
Ah, dia. então, a nossa aula é sobre o magnetismo inferior, né? E eu li, mas eu queria entender melhor. Na aula diz que tem sobre a chuva negra, né? Fala bastante sobre a chuva negra. E eu queria saber se a intensidade dela em todos os lugares, em todos os países é a mesma, ou se tem lugares com mais intensidade. Porque às vezes a gente lê em livros que na Europa tem espíritos vê uma massa cinzenta, que é a pior parte, né, que tem, mas como é que é isso? Essa massa cinzenta é a chuva negra que está caindo? Antes de falarmos da chuva negra, nós temos que salientar que a clarividência é uma mediunidade que não está à disposição do médium. Ela está à disposição da justiça divina. Então, quero dizer com isso que nós não vemos aquilo que queremos. É aquilo que eles liberam na clarividência. Porque quando se fala de clarividência, se acha assim, que a gente pode ver toda hora e tudo isso pode ser liberado, né? Então, como é uma mediunidade muito rara e muito extraordinária, eu acredito que se tivesse sob o nosso controle, a gente se tornaria médios vaidosos, entendeu? E muitas vezes até ambiciosos. Então, a visão da chuva negra, para mim, foi uma surpresa, porque eu não esperava que, de repente, a justiça divina liberasse, né? Porque a evidência não se força, é algo espontâneo, que você, de repente, está num lugar e você observa que tudo aquilo está acontecendo na sua frente. Então, foi Deus quem liberou essa condição. E quando eu observava aquela cena, eu me impressionava naquela evidência porque era tudo muito real. Era como se tivesse chovendo lama sobre a terra. E essa lama penetrava dentro dos corpos e objetos também. Mas, de antemão, eu confesso que eu não sabia o que era aquilo, hein? E pedi uma explicação e os espíritos não me deram explicação nenhuma. E eu passei mais ou menos um determinado período de anos para que eles viessem e dissessem, ó, aquilo que você viu há 4 anos atrás é a chuva negra que está escrito lá em João Apocalipse 15:16. Aí eu só não entendi. Eu disse, João, então eu fui atrás da Bíblia, hein? Eu fui atrás da Bíblia para ver lá o que tinha escrito. E lá tem o termo usando, nos últimos tempos, iremos derramar várias taças sobre a terra, né? Eu disse taça, mas taça de quê? De vinho. Então, o termo derramar, na codificação de João, significava cair, né? Derramar, cair. Cair o quê? Aí, a doutora Cristina disse assim, chuva negra, que vai derrubar a imunidade, que vai alterar a temperatura do planeta, o comportamento das pessoas. Então, eu posso dizer que a chuva negra, ela não é algo localizado, é o planeta inteiro, entendeu? Então, talvez o vidente aí da Austrália viu desse modo, essa massa cinzenta, viu aí. Mas a coisa é muito real, né? A última visão que eu tive, eu estava em Santa Cruz de Capibaribe, era mais ou menos 3 horas da tarde, e eu vi mais uma vez. Então, é algo que existe e que os espíritos deram a prova quando a imunidade coletiva mundial começou a cair e as doenças virais começaram a atacar. Obrigada, sim. Alguém tem alguma pergunta a respeito desse ponto? A chuva negra? Eu queria... que eu li, né? Eu procurei na internet, né? O capítulo 15:16. Confesso que eu não entendi nada, seu Vandir. Li, reli, li. Nossa, 7 taças, 7 anjos. Eu não entendi. Confesso que eu não entendi. Deixa eu explicar a vocês. A clarividência de João é a mesma que a gente utiliza. Ele entrava na dimensão do mundo espiritual e ali
Ele via aquelas taças, os 7 anjos, mas isso tudo era códigos, está entendendo? Códigos. E esses códigos, depois a gente pergunta ao mentor espiritual qual o significado daquilo. No caso de João, ele não perguntou, né? Ele pegou a essência e jogou lá no livro. E hoje a gente sabe que, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo o Apocalipse. Mas não é fácil você entender, porque é todo codificado, né? Quem muito fazia isso também era Santo Agostinho. Santo Agostinho escrevia através de código. Como é isso, né? Você está num texto, daqui a pouco ele muda e fica sem sentido. E você tem que ter muita cautela para saber qual é o código que ele quer dizer, porque eles usam muito de simbologia, né? Então, taça, anjo, essa coisa toda, né? Então, quando ele diz 7 anjos, a gente pode dizer aí que seja as nossas impurezas da humanidade que vai cair sobre nós, entendeu? Então, essa semelhança de 7 anjos não são anjos perfeitos, são anjos imperfeitos. Então, ele faz várias colocações ali. E depois ele mostra também que as plantas, os animais, todos eles seriam atingidos. Então, é mais uma vez uma prova coletiva que ele fala ali. Essa prova coletiva, como Lídia falou aí, ela envolve tudo, entendeu? Então, aqui agora está aparecendo uma doença nova, é a urina preta, né? A doença da urina preta. E essa doença, ela já chegou também na Amazônia. E as pessoas dizem, são determinados peixes que comem e provocam essa doença. E não são determinados peixes. Talvez muitos alimentos no futuro estejam comprometidos pelo nosso estado vibratório negativo, né? E teremos que abandonar esses alimentos. Eu vi esse caso da Amazônia. Ainda quando eu estava lendo, seu Vandiro, capítulos, né, 16, principalmente que ele fala das taças, né, que jogam e tal, eu falei, nossa, qual deles que nós estamos, né, o segundo, terceiro ou quarto, né? Aí já comecei a viajar, né? Falei, nossa, qual deles que nós estamos? Né? Esses estágios aí que ele está falando, é os estágios de transição, né? Transição planetária. Então, nós estamos aí na primeira etapa, né? Isso quer dizer que outras etapas virão. Então, quando ele fala nessa divisão aí de contaminações, nós estamos na primeira. A primeira é o ser humano, algo que está destruindo a natureza. A segunda, aí já vem outros animais, entendeu? Existe uma doença que desenvolveu aqui no Brasil também, em muitos gatos de rua que tem que ser sacrificados. Quer dizer, nós estamos vivendo realmente, né, uma passagem de uma transição muito delicada. E, claro, o Covid também é incluído, né, nessa passagem de João Apocalipse. Entendi, seu Vandir. Obrigada. Aqui na Austrália tem o demônio da Tasmânia, que faz uns 10, 20 anos, eu acho, eles começaram a ter um tumor e estão sendo extinguidos e ninguém consegue, eles tentam tratar, tal, mas ninguém consegue entender de onde que vem. É bem triste. Porque os animais, né, e a chuva negra, a questão é que existem muitas bactérias nesses animais que ali foram retidas durante milhões de anos. Com a chuva negra, ele perde a imunidade. E essas bactérias atingem o ser humano. Então, o que era do animal passa a ser nosso. Então, o que é que a natureza está respondendo aí? Eu quero uma nova espécie. Uma espécie que seja resistente. E vamos sofrer essas consequências, né? Porque quantas pessoas não perderam a sua existência com Covid? Então, a natureza disse, olha, o seu DNA não vai suportar uma transição. Então, você vai ter que sair. E os que ficaram, a gente sabe que não somos nem hoje nem amanhã, entendeu? Porque numa transformação como essa, os que vão nascendo, o seu filho aí, ele vai ter imunidade para a chuva negra. Mas eu e você, Francisco, nessa idade, nós não teremos. Então, essa geração que está crescendo, ele está crescendo dentro da chuva, dentro da contaminação. Então, eles serão realmente os espíritos futuros. Mas o nosso futuro, ele está comprometido, ele está ameaçado. A gente sabe disso. Sim, Tati.
Silvandi, assim, pelo que eu estou entendendo dessa passagem, desse estudo de hoje, da Chuva Negra, então isso é uma limpeza que está ocorrendo, que já foi, né, ela foi premeditada, ou escrita lá, quando prevista, né, no Evangelho, né, através de João, mas ela é uma limpeza na Terra, foi por causa das nossas má tendência que se formou isso? A nossas má tendência eu colocaria em segundo plano. O primeiro plano foi o tempo que a justiça divina dá a cada planeta para que ele seja funcionado a evolução. E Sim. esse tempo, doutora Ely diz que é 2.000 anos. É muito tempo, pessoal. Mas então, depois de 2.000 anos, sim. Depois desses 2.000 anos, era para a gente já ter evoluído alguma coisa e a gente não evoluiu? Sim, era para a gente estar no mundo de regeneração já, não expiação e prova. O problema é que cada ciclo evolutivo de um mundo é estabelecido, né? A partir do momento que o Evangelho é implantado nesse mundo. Então, a partir do nascimento de Jesus, já começa a contagem da evolução. E essa contagem da evolução diz que em 2.000 anos nós não conseguimos chegar em mundo de regeneração. Você imagina o tempo. Então, aí vem as intervenções da natureza através das suas leis naturais. E essas intervenções é a limpeza, entendeu? Porque você transformar um presídio num paraíso, a sujeira é muito grande, né? Para tirar toda a sujeira, para pintar esse presídio, né? E tornar ele um paraíso para espíritos melhores, claro que os presos que sujaram, mataram, estão com seus dias contados, que somos nós, entendeu? Então, numa transição, acontece muita novidade, porque a gente diz assim, mas a justiça divina levou o homem de bem, mas a gente sabe que aqueles homens de bem que estão sendo levados para o mundo espiritual, eles vão voltar numa condição melhor, num planeta melhor, e vão assumir vários cargos de responsabilidade para funcionar o planeta e a evolução. Então, para Deus, nada se perde, não. Na nossa cabeça, foi injustiça morrer um homem de bem. Não, não é injustiça. Porque a vida vai continuar, a evolução dele vai continuar. Mas o retorno dele para alguns postos administrativos do planeta é que vai funcionar os outros, a moralidade e a evolução. Sim. Nossa, hoje essa aula está ótima. Muito explicativa. Eu vou manter a gente nesse tópico aí, Silvani. Eu tenho uma pergunta a respeito da Chuva Negra também. Como ela é penetrável, como a doutora Cristina nos fala, ela é penetrável no perispírito, né? Isso significa que ela afeta tanto os espíritos desencarnados quanto os espíritos encarnados? Sim, os espíritos desencarnados, eles se tornam mais doentes, entendeu? Dentro dessa atmosfera. Sim. Porque a chuva negra, ela interrompe no corpo físico do ser humano todas as conexões que ligam o coração, funcionamento do coração, funcionamento dos rins, sistema nervoso central. Compare uma placa de computador, você jogando água aqui. É a mesma coisa. Entendeu? Então, adeus placa. É o nosso caso. A nossa placa periférica, elas estão com os dias contados. Enquanto essas crianças que estão crescendo, essa placa periférica delas, né, elas com uma camada periférica ou placa periférica, elas vão se habituando e vão se adaptando. As conexões vão queimando, mas vão se reanimando, queimando, se reanimando e conseguem fixar. Não é o nosso caso. Nós não temos estrutura mais para isso. Quando você nasceu, eu nasci, todo mundo nasceu aí, não existia chuva negra, né? Ela passou a existir a partir do ano 2000, né? Então, a partir daí, o estrago é muito grande. Mas e aí, no âmbito espiritual, desses espíritos que estão desencarnados, tem algum relato do que eles sentem com a chuva negra? Os espíritos, os médicos espirituais falam que eles sentem muito enjoo, muita tontura, e alguns que têm infecções perispirituais sentem muita dor e muita febre.
Então, isso é um chamado para o tratamento, porque muitos deles, antes da chuva negra, não queriam tratamento, entendeu? A dor é suportável, entendeu? Não existia a sujeira em cima da infecção, mas agora não. As enfermarias estão lotadas, né? Então, quem bebia como espírito e vampirizava, hoje o drama é maior, ele se sente muito mal, entendeu? Mas antes ele não sentia tudo isso. Porque a pergunta foi no sentido que a gente sabe que a doença, ela se origina no perispírito, e para quem é encarnado, ela vai transmutando e até chegar no corpo físico, né? Onde aparece a doença. Então, tem um tempo aí para isso acontecer. Aí eu fiquei pensando, o pessoal, os espíritos, eles estão sofrendo muito, muito mais rápido que a gente, né? Nesse processo dessa absorção da chuva negra. Não, mas estão sofrendo mais rápido, estão adoecendo mais rápido e estão tendo consciência de que o vício no mundo espiritual não é mais favorável a eles. Sim. Alguém tem alguma dúvida nesse ponto? Pode ir. Só uma pessoa. Não, pode ir, Tati, depois eu falo. Pode. Uma coisa que o seu Vandi acabou de falar aí, assim, que eles estão percebendo que não é mais favorável a eles. É porque a sintonia do planeta está mudando, então isso vai mudar também, né, no âmbito espiritual, né, seu Vandir? Tipo, vai mudar também a sintonia dos desencarnados. Eles vão ter ou que melhorar ou melhorar, né? Senão, nem aqui. Não é isso? É isso porque o que eu noto nos hospitais é a superlotação de internados. Quer dizer, eles estão percebendo que alguma coisa está errada, a medicação não está funcionando, o sono não está vindo, e estão procurando os hospitais espirituais aqui em todas as partes. E onde a gente chega é uma superlotação desses hospitais. É o chamado, olha, o médico material não vai resolver o teu problema. Teu problema é moral, é fluídico. E observamos de todas as idades, né? Criança, adolescente, pessoas idosas. Então é como se dissesse assim, olha, ali é o local que vai tratar da tua alma, porque o teu corpo, a medicação não teve efeito nenhum. Então, nós estamos vendo isso aqui nessas regiões. E sentimos muito não atender a necessidade de São Paulo, Rio de Janeiro, que pede muita consulta à distância, mas a gente sabe que isso não vai funcionar para eles. Não vai funcionar porque a gente precisa de revisão, a gente precisa aplicar ectoplasma, mas vemos essa necessidade em todos os estados brasileiros. Então, tem gente que vem do Rio Grande do Norte, tem gente que está vindo de Fortaleza, quer dizer, são lugares distantes, né? De Fortaleza para cá, a gente sabe que tem que se hospedar aqui um dia para depois voltar. Então, isso se expandiu porque a chuva negra, a pessoa sentiu na pele e não sabe explicar o que é. Mas elas começaram a entender o drama de estar com urticária. De onde está vindo isso, né? Espera aí, tem alguma coisa errada. Eu fui para o dermatologista e isso não passa. Entendeu? A cólica constante, entendeu? Estou com labirintite, o que é isso? Não passa com medicação. E quando chega aqui, a gente sabe que todo esse é um processo de contaminação que a chuva negra está causando nos seres humanos, né? Então, seu Vandir, igual também a doutora Cristina falou na aula, né? As consequências da lei de reprodução. Quer dizer, os espíritos que estão querendo também reencarnar, vai ser difícil eles retornarem, né? Já que a doutora Cristina fala, em cada 10 mulheres, apenas 5 vão conseguir, né? Então, quer dizer, a lei de reencarnação também fica complicado, né? Para aqueles que querem voltar, né? Vê só, assim, que é interessante que existe a pesquisa que o Covid, o vírus, ele causou várias esterilidades, tanto em homem como mulher. Porque em homem atacou a próstata e nas mulheres atacou o ovário. Então, a gente já vê aí o controle da natureza. Então, esse controle se refere ao seguinte: quando 5 mulheres vêm engravidar, é porque as 5 têm condições morais para suprir a necessidade daquele espírito. Aquelas outras que vão ser estéreis, elas foram excluídas do projeto de reprodução. Então, por quê? Elas colocariam muito projeto de espíritos bons a perder. Então, a justiça divina na transição
ela veta a reprodução dessas mulheres. E também dos homens que ali estão, porque pode ser que ele diga assim, essa mulher não pode me dar um filho, eu vou atrás de outra. Não tem. A outra que ele vai atrás tem o mesmo conceito de afinidade energética dele. Provavelmente também ela não vai engravidar. Então, nós estamos aí diante de uma redução da humanidade naturalmente, provocado pela natureza. E a gente vai ver os efeitos disso, que não são bons. Se há uma redução, vai haver um aumento de pessoas idosas, uma queda de produção na economia mundial, e aí nós vamos ter mais problemas para ser superados. Né? É verdade. Obrigada, seu Vandir. E faz uma ligação com a pergunta da Tati. Sim, respondeu. Respondeu. Eu fiz uma pergunta também relacionada a isso, mas essa infertilidade, seu Vandir, não vai, por exemplo, as pessoas tentarem, por exemplo, fugiu o nome, fertilização in vitro. Ou também não funcionaria? A fertilização in vitro, você está colocando ali um princípio vital. Mas o espiritual quem envia é Deus, que é o Espírito. E provavelmente de 5 óvulos que você coloca, a gente sabe que a maioria são expulsos, porque não há o princípio espiritual. Então, não haver o princípio espiritual, vão gastar muito dinheiro, mas não vão conseguir engravidar também. Você vê, seu Vandir, pode falar. Mas é intencional essa redução, né, Ser humano? Do ser humano, de reencarnação, de novos espíritos, uma redução da humanidade em si, né? Em si, porque quando você vai para o Antigo Testamento, você vai dar cresceiros e multiplicai-os, né? Isso é uma lei estabelecida para mundo de expiação e prova. A multiplicação e a reprodução do ser humano para povoar o planeta. Então, nesse cresceiros e multiplicais é muito complicado, porque a demanda de espíritos bons é praticamente de 0,5%. E de espíritos, diversas ideias, a gente sabe que povoa o planeta. Porque aí o planeta ele é um presídio, dentro dessa lei de reprodução imposta lá no Antigo Testamento. Ele é um presídio. Quando esse planeta ele se torna um mundo de regeneração, essa redução na produção existe, não é mais quantidade, agora é qualidade, entendeu? E aí você tem mais uma vida mais impactante, mais auxiliando o próximo realmente, não é? Em vez de uma vida aglomerada, eu acredito. Seu Vandir, eu fui uma das pessoas que fiz o in vitro, não é? Mas eu sempre soube que eu ia ter que fazer. De alguma forma eu tinha isso na minha cabeça, que eu teria que fazer o in vitro, né? E quando a médica falou, a médica disse, você pode continuar tentando ou fazer o in vitro. Eu disse, não, vamos fazer. Eu sei que eu já tenho que fazer mesmo. E minhas 2 filhas são desse processo, né? Mas foi a primeira tentativa. Então, agora, a minha pergunta nesse sentido a gente teve pessoas conhecidas que já tentou fazer 5 vezes, por exemplo. Não dava certo. Ao ponto que essa pessoa acabou desenvolvendo um câncer pela quantidade de vezes que ela teve que tomar o medicamento para poder tirar o óvulo e tudo mais, não é? E a gente acha que foi por conta disso. Né? Esse câncer surgiu por conta desse medicamento. Aí eu estou tentando tirar uma dúvida nesse sentido. Pode isso acontecer? Esse câncer ter se desenvolvido pelo fato da pessoa não veio para ter um filho, né? E tentou de todas as formas até chegar, olha, agora seu corpo já não aguenta mais. Não, vê só, o que eu acredito que o que nós temos visto aqui, no caso como esse, o genético,
ele sofreu modificações por causa de aborto de vidas passadas. E ali você desenvolve célula degenerativa de ódio e espírito impôs sobre o próprio útero, o próprio genético. A medicação não tem muita razão, não, com isso não. Porque a pessoa vai insistir com a fecundação in vitro. Se ela tiver o merecimento, quem vai permitir a vinda desses espíritos é Deus, como foi o seu caso. Mas as outras são muito comprometidas, tem umas que gastam aqui misericórdia. E a gente sabe, pelo projeto dela, que leva esse mundo espiritual, que ela não vai ter filho. Mas a gente não vai passar isso para não desanimar, entendeu? É deixar ela entregue ao livre-arbítrio dela. Mas o dinheiro, às vezes, acha que compra até a vida. E não compra a vida. Porque a vida depende lá da justiça divina liberal, não. E quando vemos esse processo de deformação de genérico nos aparelhos, já observamos que existe células cancerígenas. Com ou sem, né, fecundação in vitro, ela vai desenvolver o câncer do colo do útero. Entendi. Perfeito. Digo assim, obrigado pela informação. Então vamos lá. A próxima pergunta que a gente tem aqui é da Lília. A gente está retornando a um pontinho ali que a gente passou por conta da ligação das perguntas, viu, Lí? Você quer fazer a sua segunda pergunta ali? Sim. A minha pergunta é sobre o magnetismo em geral, porque aqui na Austrália tem uma montanha vermelha, que é o Uluru, no Outback, que é no deserto, que é uma parte dos aborígenes, é considerado um terreno espiritual, tal, mas muita gente vai lá por causa do magnetismo que tem lá. E eu nunca fui, eu não sei, mas tem gente que já me contou que chega lá e chora, sabe, e tal. Assim, fica emocionado, fica diferente. Como é que é, assim, a minha pergunta é, existem lugares que tem um magnetismo que a gente sente, ou da onde que sai isso? É interessante que, lendo um artigo lá de Jerusalém, e um psicólogo, ele diz o seguinte, né? Existe a síndrome da perfeição de Jesus. Então, o que é isso? As pessoas que vão lá, onde Jesus nasceu, onde Jesus foi crucificado, de repente elas querem assumir o papel de Jesus. Então, isso é um estado psicológico grave. E esse psicólogo ele dizia o seguinte, olha, essas pessoas saem daqui com a mania de perfeição como se fossem Jesus. Veja que não é o ambiente só, é a própria pessoa, está entendendo? E quando elas retornam para a sua cidade, ele fez uma pesquisa sobre isso, quando retornam para a sua cidade, elas querem ser melhor do que as outras porque estiveram no Jesus Cristo. Então, olha, magnetismo positivo, eu dou um conselho a vocês, em todo canto tem. Depende da nossa máquina mental. Está entendendo? Então, aqui eu faço meu reabastecimento num lugar que eu sei que tem, que sobra, que é as áreas oceânicas, né? Então, 5 horas da manhã, eu vou à praia, faço um estado de mentalização, faço uma prece, um Pai Nosso, vou me abastecendo de eletropositivo e vou trabalhar. 100% dia, tá entendendo? Então, ali eu sei que tem. Mas num local onde indígenas conviveram dentro do politeísmo, dentro dos sacrifícios, eu acho que o choro é mais de sofrimento do que mesmo de evolução espiritual. Porque sim, quando você está num lugar que o fluido ele é positivo, ele não causa choro. Ele causa uma paz interior, entendeu? E essa paz ele faz com que todas as células e moléculas entrem em harmonia. Aí eu concordo. Mas vamos dizer, aqui também, Francisco sabe, né, que aqui tem os Montes de Guararapes, né? Aqui, bem perto de Maria Cláudia. O que foi os Montes de Guararapes? Houve a batalha aqui dos brasileiros com os holandeses, olha que já faz mais de 400 e poucos anos. E eu subi ali e não sabia, entendeu? Que existia ainda saudade da época da guerra
transitando por ali, desesperado, e eu passava mal. Eu não sabia disso. E eu dizia, por que todas as vezes, quando eu venho nessa festa, que é a festa da Pitomba aqui, eu passo mal, dá tontura. Aí eu fui conversar com um médium vidente, né? E ele mora naquele local, ele mora no centro mesmo, né? De onde aconteceu a Batalha de Guararapes. E o vidente disse, olha, Vandir, deixa eu dizer uma coisa a você, eu moro aqui, eu vejo soldados correndo dentro da mata, eu vejo pessoas feridas, agora eu entendi o campo magnético da guerra. Então, um campo magnético da guerra vai me trazer paz? Não vai, ali foi uma área de dor, de sofrimento, entendeu? De ferimentos, de amputação. Aí eu disse, agora eu entendi. Aí eu fui perguntar à dona Maria Cláudia, né? A conselheira de sempre. Ela disse, olha, não suba ali. Aquele local é muito triste. Então, todas as vezes que você subir ali, você vai se sentir mal. Eu deixei de subir. Nossa, Senhor. Seu Vandir, obrigado, querido. Ficou respondido ou tem mais alguma dúvida nesse ponto? Não, Então, ficou se bem aplica claro, bastante, se aplica bastante o lado psicológico da pessoa, né? É, Eu acredito que até as notícias da gente, sabendo, olha, as pessoas falam isso do lado, você já cria aquilo ali na sua cabeça, né? Não, eu acho bom saber, porque aqui, quando perguntarem, né, pra gente, assim, sei lá, no hospital, daí a gente já tem como esclarecer, né? Sim, claro, obviamente. Uma outra pergunta eu queria trazer, seu Vandir, onde a doutora Cristina nos fala ali, nos próximos 2000 anos, não é? De chuva negra, essas taças que a gente vão ser derramadas, né? Como a Cíntia falou. Nesse tempo, a doutora Cristina falou ali que os nossos corpos vão perdendo a matéria, vão se desmaterializando. Porque ela falou ali de Júpiter, por exemplo, né? Da matéria de Júpiter, e disse ali que a matéria de Júpiter ela é uma matéria que você não vê, nós não temos capacidade de ver, não é? Ou seja, são corpos desmaterializados e tudo mais. Como é que isso se procede, seu Vandir? Essa desmaterialização da matéria do nosso planeta? O senhor já chegou a ter alguma visão a respeito disso ou alguma explicação a respeito desse processo? Mas isso é simples. Predominância do espírito sobre a matéria. Isso se torna difícil, predominância da matéria sobre o espírito. É o nosso caso. Então, isso quer dizer que esses espíritos irão reencarnar com mais luzes e menos matéria. A matéria não é extinta completamente, né? Mas as luzes substituem toda a parte material. E aí, quando a gente fala em todas as mudanças, a gente fala em redução de alimento, mas também absorção de energias eletromagnéticas em forma de alimento. Então, é muito diferente esse estado de evolução espiritual. Então, as pessoas narram que Jesus tomou vinho, que Jesus comeu pão, nada disso. Isso são narrativas da visão humana, né? Porque na visão espiritual ele não precisava de nada disso para se manter. É um corpo dele que ele fazia desse corpo matéria ou fluido, o que ele queria. E estava sobre essa organização dele. Então, a partir do momento em que o mundo vai avançando, esses espíritos eles vão se tornando mais luzes. E essa matéria, ela tem controle, sim, eles controlam. Até o ponto deles se transportar de uma cidade para outra, onde existe mais luz do que matéria. Mas, por enquanto, a gente precisa do avião, porque existe mais matéria do que luz. Verdade. E aí, veja só, seu Vandir, eu pergunto isso para mim porque nesse livro aqui, que eu acabei de passar para minha esposa para ela começar a ler, Exilados por Amor, não é? Eu acho que a Lília conhece esse livro, algum de vocês já deve ter passado a vista ou lido ele, e ele conta a história dos habitantes de Capela que migraram para a Terra, não é? Mas aí ele entra numa fase da época desse planeta, que eu acredito que já deveria estar na fase de... Quem é o autor do livro? É o Espírito Lúcius,
A psicografia foi de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcio. E aí, depois eu passo o link para o senhor, desse livro, para o senhor ver, mas eu dentro da minha leitura, que ele tem na verdade, são 2 livros. Tem Exilados por Amor e Jornada dos Anjos, uma continuação do outro. E conta bastante da história, quando chega no planeta Terra, né, conta bastante da história dos que vieram, das reencarnações que tiveram, bate bastante com todos os ensinamentos que a gente tem no hospital espiritual, daqueles que foram exilados, das reencarnações e tudo mais, conta da época dos egípcios. Mas, enfim, quando fala ali da exilados, né, quando eles ainda estão em capela, ele conta ali uma época em que as pessoas já tinham uma união dentro de um pensamento religioso, não é? Já viviam mais em paz, eles já tinham mais adaptação para poder verem espíritos, na média. Então tem bastante gente que conseguia ver os seus mentores, né? Não assim, digamos assim, acontecia, entrava em oração e via o mentor e dava um recado e tudo mais, não é? E aí eu fico pensando nessas reencarnações, ou nesse processo que a gente está passando, se muitas pessoas daqueles que ficarem na Terra, desenvolver essa mediunidade, essa capacidade de ter uma conexão maior com a espiritualidade, e aí é onde começa a você ter a predominância mais do espírito sobre a matéria, não é? Não sei, foi só um comentário a respeito disso. Eu não estou tendo mais nenhuma perguntinha aqui das nossas estudantes. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Eu. Opa, por favor. É que eu acho que você chegou a comentar, mas ainda fiquei com um pouquinho de dúvida do perispírito, né? Que a doutora Cristina fala assim, né? Imagine um perispírito sendo cheio de manchas, sendo pouco a pouco perfurados, e ao mesmo tempo corroído pela chuva negra 24 horas por dia. Sim. No caso, acontece isso com o perispírito, seu Vandir? Uma reencarnação, isso afetaria o corpo físico? Eu fiquei ainda em dúvida. Não, que o que ela está dizendo aí é que essa chuva negra é como se você tivesse uma falha perispiritual trazida e essa falha vai explodir, entendeu? Antes, essa falha podia surgir nos seus 80 anos. Mas agora a gente está vendo que tem adolescentes com problemas graves com 15 anos de idade. Agora, por quê? Né? Não tem evolução. Não tem também condições morais de permanecer no planeta. Então, a chuva negra, ela acelera o desencarne daqueles que a gente considera que não tem evolução. E mantém aqueles que têm evolução, mas se você também for estressada, baixar a vibração demais, você é arrastada. É como se a gente estivesse dentro de uma correnteza, entendeu? Então, cada um está com seus salva-vidas. E, de repente, você quer ser mais vaidoso do que o outro. E vai dizer, olha, eu vou jogar meu salva-vida fora porque eu vou sobreviver na correnteza. Não vai. Você vai ser arrastado. Então, o que é nosso salva-vida? É o nosso equilíbrio. Entendeu? A nossa condição moral é o nosso salva-vida. Então, fora disso, fica muito difícil manter médios, manter padres, pastores, num planeta como esse. Então, por isso que ela fala nessa questão da não resistência dos perispíritos periféricos. Quando ela fala sobre isso, ela não está se falando daqueles que são equilibrados, mas daqueles que são totalmente desequilibrados. Então, o número de mortes súbitas aumentou. Então, as pessoas estão lá achando que estão boas, daqui a pouco cai e desencarnam. Então, quando você vai fazer um exame no mundo espiritual do perispírito daquela pessoa que infartou, que tinha toda a saúde, mas era estressada e a carga eletromagnética toda foi no coração, né? Por isso que não conseguiu ficar. Eu tenho que melhorar bastante, viu? Todos nós. Eu sou estressada. Estressadinha, como diz meu marido.
Vamos trabalhando isso aí. Eu... É. Se fosse cara, só assim. você, Cíntia, tava bom, viu? Não tem cara, não, a Cíntia não tem cara de ser estressada, não. Não, meu marido fala que eu sou estressadinha. Eu quero carregar tudo nas costas, Tati. Esse é que é. Ah, não, esse é o problema. É, Eu vou aproveitar. Assim, que cada estudo que a gente analisa a vida da gente, né? Parece que a gente tem um pinguinho de cada coisa que conta em cada aula, né? Tem um problema de Verdade. cada aula. Uhum. Aí, nesse magnetismo negativo, eu pensei muito no meu nódulo que eu tirei aqui, e como ele estava tão grande, né? Com certeza isso aí foi, imagino, eu imaginei esse meu perispírito deve, para daquilo chegar a um negócio desse tamanho na minha garganta, o que que eu creio espiritualmente, eu trabalhei comigo, eu falar, que eu tive muito problema de eu não falar para as pessoas o que eu estava sentindo, isso eu tive desde que eu era pequena. Então, isso deve ter gerado algum magnetismo inferior, sei lá, para ter causado isso, né, seu Vandir? Um nódulo tão grande assim as retenções laríngeo. emocionais, retenções emocionais já pode causar tumores gravíssimos, entendeu? Na tireoide, no fígado, né? Principalmente nesse lado emocional de não querer falar, né? De guardar. Então, aquilo ali retém muitas energias. Quando nós passarmos a pensar que nós somos seres energéticos, iremos se preocupar mais com essas energias do que menos com o corpo. Porque quem vai dar equilíbrio ao corpo é o fator energético. Então, a gente não se preocupa. Observe que a gente não se preocupa com o fator energético. A gente se preocupa com o corpo. Entendeu? E quem alimenta o corpo é a alma. Então, cuidar do espírito e do corpo. Isso Jesus falava, né? Então, não adianta você cuidar do corpo e teu espírito fica como? Então, a primeira obediência nossa, ela é interna. Ela não é externa, né? Então, se ela é interna, tudo funciona bem. Então, quando você não falava, então essa retenção interna foi para onde? Para a tireoide. E com determinado tempo, né, aquela manchazinha negra ali, pode ser que a chuva negra acionou e acelerou o processo, né? Sim. E eu vejo, assim, que eu só consegui... Olha que engraçado, Silvânia, porque quando eu estava no Brasil ainda, a médica falou, olha, vamos marcar cirurgia para eu fazer antes de eu vir para a Austrália. E eu não fui, eu não marquei. Falei, não estou indo viajar, como que eu vou fazer uma cirurgia, não sei o quê. Mas hoje eu vejo que eu não estava preparada para fazer a cirurgia, porque eu tive que primeiro mudar meu pensamento, fazer todo esse trabalho de tratamento espiritual, de tratamento psicológico, porque não ia adiantar eu tirar o físico e continuar com o mesmo pensamento doentio. Então foi todo um processo de preparo, e eu só me senti pronta para fazer a cirurgia depois que eu fiz o tratamento espiritual, depois que eu fiz o tratamento psicológico, e aí eu vi que eu consegui melhorar no que era o problema do que causou isso. Senão não ia adiantar eu tirar o físico e continuar com o mental errado, com o espiritual errado. Não adiantaria. Seu Vandir, eu fiz umas postagens ali de algumas passagens bíblicas, de Mateus e de Apocalipse. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando a respeito da chuva negra para ver se a gente faz uma ligação de uma explicação que o senhor pode nos trazer. Eu vou fazer a leitura aqui rapidinho para o senhor de uma passagem. Esse aqui é de Mateus, capítulo 24, versículo 21, diz o seguinte: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo,
até agora. Tampouco há de haver. Isso foi Mateus 24, 21, né? E aí depois ele continua. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Isso tem a ver com a chuva negra, com todo o processo que a gente vai passar? Olha, veja só, o que ele fala de as potências serão abaladas seria a superpotência mundial. Quando ele fala as estrelas que vão cair do céu, significa impacto de meteoros, entendeu? Quando ele fala que o Sol vai escurecer, estudo da doutora Hélia, ela diz que um planeta viajante vai passar muito perto do Sol e vamos ter escuridão, entendeu? Então, esse planeta, ela diz, olha, é 10 vezes maior do que a Terra. E isso está previsto para acontecer, entendeu? Então, por isso que ele diz que vai haver 3 dias de escuridão. A gente não sabe se 3 dias de escuridão é 30 dias. E se for 30 dias, a Terra pode se complicar sem o Sol. Entendeu? Então, quando ele fala que a Lua não vai mais brilhar, essa profecia já está se cumprindo, pessoal. A Lua está se distanciando da Terra. Entendeu? Então, eles estão seguindo a profecia ao pé da letra, entendeu? Porque a cada ano a Lua se distancia 1 centímetro da Terra. Então, a gente sabe que daqui a 300 anos nós podemos ter complicações gravíssimas na Terra. Porque a gente depende muito desse satélite, né? Plantação, maré, essa coisa toda, né? E, de repente, ele está se despedindo. E essa despedida, a Terra vai ter que se adaptar sem ela, né? Então, desde o princípio, a Lua acompanhou a Terra. E agora? Como fica essa situação? Então, fica complicadíssimo. Então, quando ele fala que as estrelas não vão mais brilhar, então significa o quê? Ele está se referindo à estrela, mas à chuva de meteoros. Estrela não cai, a gente sabe que elas estão lá, mas meteoro cai. E vimos que nos últimos anos, vários meteoros têm atingido vários países. Isso é apenas um princípio, é um anúncio da natureza para dizer assim, você se prepara aí, por favor, porque o que vem é pior. A gente está dando os avisos e a gente só vai se preparar nas últimas horas. E passa também essa parte da escuridão, ela dá para a gente fazer uma correlação com a mensagem de Maria, né? A última, que muitas pessoas falam que é uma das mensagens de Maria, que é da escuridão que vai acontecer na Terra. Só que ela diz 3 anos, só que a gente não sabe 3 vezes 30, o que seria, né? Porque um planeta um planeta que tem 10 vezes mais do que a Terra, passar na frente do Sol, eu acredito que não seja 3 dias, seja 30 dias, entendeu? De escuridão. A palavra, o número 3 não significa 3. Por quê? Ora, a gente sabe que um planeta viajante, dependendo do tamanho, ele passa muito lento. Então, se ele fosse um planeta menor do que o Sol, excelente, o Sol poderia até absorver. Mas quando é 10 vezes maior do que a Terra, a coisa é complicada, né? Então, o Sol não tem, né, esse poder de absorção para atrair esse planeta. Isso seria uma catástrofe, Deus não quer isso. Mas a distância que ele vai passar do Sol e da Terra, provavelmente nós teremos aí 30 dias de escuridão, não é 3 dias. A gente tem um significado, a gente fala aqui na Austrália, chama food for thought, que significa comida para pensamento. Acho que isso deu bastante alimento para a gente hoje, para a gente ficar pensando aí, viu? Fique pensando, cara. Eu posso só fazer uma perguntinha assim rapidinho? Pode sim. Desculpa, seu Vandir. O senhor falou da urticária, né? As alergias que aparecem assim, que eu antes não tinha alergia, aí começou a aparecer umas coceirinhas, a gente passa pomadinha. Eu vivo com pomada agora, seu Vandir, porque igual aqui assim, no rosto, o meu marido também vive com alergia, ele principalmente vive no médico para pegar remédio para alergia, e ele fala, eu não entendo essas alergias, porque eu nunca tive. Ele tem que tomar o remédio,
para poder, assim, amenizar, né? E ele fala, olha, eu não entendo, porque eu nunca tive. Isso aí também tem a ver com a chuva negra, seu Vandiron? Tem, porque os médicos sensitivos, eles vão sentir os efeitos disso tudo, né? Apesar que os sensitivos eles vão absorver isso. Os perceptivos seria uma coisa mais complicada para a gente, porque a gente ia sentir ela caindo, né? Vocês não sentem, mas a gente sente ela caindo. Foi interessante na passeata de ontem aqui, com mais de 150 mil pessoas, e chegou um momento, a doutora Cristina chegou por aqui agora, deve ter alguma coisa por aí. E na vidência, na passeata, eu senti cair tudo, prateado sobre todo mundo ali, porque ninguém estava ali com má intenção. E quando bati em mim, eu ficava todo arrepiado, eu mostrando ao povo, olha que coisa maravilhosa, está caindo, deixa eu jogar em cima da gente, está todo mundo na paz, na harmonia. Então, o perceptivo, ele sente uma ação mais rápida. O sensitivo, ele vai sentir essa irritação, né? Agora, o conselho que a gente dá a vocês é fazer mentalização. A mentalização ajuda a limpar a chuva negra e limpa muito, viu? Eu vou aconselhar isso para o meu marido, seu Vandir. Porque Pode uma vez fazer. eu falei para ele, né, colocar ele todo no timo, né? Uma vez o senhor aconselhou, né? Aí eu coloquei uma vez, aí ele não quis colocar mais no timo. Falei, ai, amor, como você é teimoso. Isso. Mas é bom remédio, vai se acostumando. Né? Professor Vandir, essa mentalização serve para tontura também? Que voltou minha tontura? A mentalização ela serve para tudo. Ela é uma sepsia do perispírito periférico, de todas as camadas, tá entendendo? Então, se a gente quiser conservar uma boa saúde, a gente tem que conservar uma boa mentalização. Sim. Mas quando o senhor fala mentalização, mentalizar o quê? Mentalizar simplesmente o nome de Jesus. Repetir várias vezes pelo pensamento o seu nome, já é uma evocação. Ah, tá. Então, será que é errado o jeito que eu faço, seu Vandir? Porque eu fecho os olhos, eu fico, Deus, Jesus Cristo, Maria Santíssima. Repito várias vezes. Eu fico nessa ordem. É errado, então? Esse processo de mentalização, ele é algo interno puxando o que é externo de positivo. Ele não é uma declaração, ele é uma evocação mental. Entendeu? Entendi. Então eu estava fazendo errado. Estava fazendo errado. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, orai por nós e cobri, Senhor, toda a humanidade com teus frutos suavizantes e amor. Nos fortalece, Maria, na nossa jornada, para que nós possamos servir sem nada receber. Em teu nome damos por encerrado nosso estudo. Muita paz para todos e boa noite.